Olá pessoal, chegamos à nossa penúltima aula de geografia e iremos trabalhar o último assunto, tá bom? Para a gente fechar o nosso ano, e o assunto que a gente vai discutir é o capítulo 12, que fala sobre a agropecuária no Brasil. Vou procurar ser bem sucinto, objetivo, tá bom? Para que não fique tão extenso. Então, quando a gente fala sobre a agropecuária no Brasil, né, a gente destaca o setor agrícola, né, que vem de agro, e pecuária, a questão da criação dos animais. E desde a década de 80, gente, que o crescimento desse setor ele tem sido maior do que os outros setores no nosso país, certo? Se vocês estiverem com o livro aí, vocês podem acompanhar. O primeiro ponto desse assunto fala sobre a modernização da produção agrícola. Esse setor ele passou por um processo de modernização, né? Compra de máquinas, equipamentos, né? Para que pudesse aumentar a produtividade do setor, né? Então, assim, hoje a gente tem grandes propriedades que investiram em máquinas pesadas, em tecnologia, para aumentar a sua produção, porque essas grandes propriedades elas exportam os seus produtos, né? Elas vendem para fora do nosso país, então elas se modernizaram, certo? Com isso, muita mão de obra que era empregada no campo perdeu o seu emprego, porque a máquina tomou o lugar de muitas pessoas, né? Quando a gente fala dessa questão da modernização, aumentou a produtividade, certo? A tecnologia, e isso fez com que, né, eles produzissem cada vez mais. O segundo ponto que a gente vai destacar aqui é o desempenho da agricultura familiar e empresarial. A agricultura familiar é aquela que emprega mais pessoas da própria família, né? E esse tipo de agricultura ele é produzido mais em pequenas propriedades. Pode ser da própria família ou pode ser arrendada, certo? E geralmente esses produtores eles produzem para o mercado interno e para o seu próprio consumo, né? Os produtos que eles mais produzem, né, são o milho, a batata, o feijão, a mandioca, tá bom? Isso é a agricultura familiar, ela tem um papel fundamental para o abastecimento do mercado interno no Brasil, certo? E a agricultura empresarial é aquele tipo de agricultura que utiliza já ferramentas, né, tecnologia, tratores, tudo mais moderno, porque eles produzem em grandes áreas, são propriedades grandes e eles produzem mais para exportação, eles vendem para o mercado externo, certo? O Brasil vende muito esse tipo de produtores, né? Eles produzem mais a soja, café, cana-de-açúcar, e o objetivo maior é exportar para outros países, ok? Outro problema que a gente tem que destacar do campo brasileiro é a questão da reforma agrária, né? O Brasil ele é um dos maiores países do mundo, porém a terra é concentrada, muito concentrada na mão de poucas pessoas, e às vezes a terra ela está lá e é uma terra que não produz nada, né? Enquanto o pequeno agricultor às vezes necessita de um território para produzir, de uma terra para plantar, e não tem. Então, faz muito tempo que tramita no Congresso uma reforma agrária, certo? Para que houvesse uma melhor distribuição de terra no nosso país, para aqueles que querem realmente produzir. Isso aí já é um problema que se arrasta há tempo, né? E nada de solução, ok? Então esse problema da reforma agrária ele precisa ser discutido no Congresso, precisa ser aprovada a lei para que haja uma melhor distribuição de terra e que a terra possa chegar realmente àquelas pessoas que querem produzir no nosso país, né? Isso a gente deve ser discutido também.
E a produção agropecuária no nosso país, a questão da pecuária, né, que é a criação de animais, no nosso país se destaca muito a criação de bovinos, suínos, né, aves, ovinos, caprinos. Então a maior quantidade, o maior rebanho é de aves, seguido por bovinos, certo? Nós temos um rebanho de cerca de 212 milhões de bovinos. É quase como se fosse um boi para cada habitante do Brasil, né? A gente tem uma população em torno de 210 a 215 milhões de habitantes, é mais ou menos o mesmo tamanho do rebanho bovino no nosso país. O maior rebanho é o de aves, né? Como eu falei, depois bovinos, suínos. Em relação à pecuária no nosso país, existe a pecuária intensiva, que é aquela que é quando os animais são criados em currais, é chamada de intensiva, e tem aquela pecuária extensiva, que é quando os animais são criados soltos, certo? No Brasil também se destaca essa criação por regiões, né? A região que mais se destaca quando a gente está falando da produção não só pecuária, mas a produção agrícola e pecuária, né? O Sul tem uma participação de quase 40%, mas a região que mais se destaca na produção agropecuária no Brasil é a região Centro-Oeste, certo? É a que mais produz, com 42,1% de toda a produção do nosso país. Então a região Centro-Oeste é a que mais se destaca. O nosso Nordeste representa apenas 8,8% da produção agropecuária do nosso país. Ok, gente? Então, de forma sucinta, resumida, era isso. Teria mais coisas para a gente discutir, mas para que o vídeo não fique longo, cansativo, a gente vai encerrar por aqui, né? A gente já está terminando as nossas aulas, tá bom? Qualquer coisa a gente vai estar disponível lá no grupo.